Yuri Marquesi, boa noite, João Castro. Gostaria de saber como é o ambiente de trabalho na Ambev. Oi, Yuri. O ambiente, um pouco como eu estava comentando agora, é um ambiente onde, primeiro, a gente tem um ambiente de equipe, tá? Onde a gente desenvolve, primeiro, um grande sonho, um sonho comum. A gente discute com o time, a gente une o time, alinha o time no objetivo de alcançar aquele sonho, desdobra aquilo para as equipes em metas, né? Então a gente tem vontade de, como equipe, alcançar determinados objetivos. Portanto, é um ambiente onde a gente busca constantemente estar alcançando determinados objetivos. Dentro disso, é uma empresa jovem e que está crescendo. A empresa jovem que está crescendo está sempre correndo atrás. Então, acho que o nosso objetivo é sempre ter uma combinação dessa coisa da vontade de fazer acontecer. Isso gera um pouco de gincana, de bagunça, com uma disciplina, né, mensal de alcance de resultado. Então, junta a vontade de fazer, aquela equipe, aquele time correndo atrás, junta isso com disciplina, cria, na minha opinião, um ambiente incrível para pessoas que queiram esse tipo de coisa, né? De sonhar grande, bater meta, fazer a companhia crescer e ser dono dessa companhia. Bom, agora o Pedro Carvalho, ele quer saber o que você espera de um profissional de marketing dentro da Ambev. Boa noite, Pedro. Pedro, o profissional de marketing, ao longo do tempo, eu acho que ele passa por alguns desafios, né? Então, o profissional de marketing tem que ser capaz, primeiro, de ler o nosso consumidor, né? Ler o nosso consumidor significa entender quais são os anseios do nosso consumidor, tá? Consegue traduzir esses anseios através de pesquisa, né? Através de gastar a sola do sapato e ir ao campo, né? Aos bares, ao supermercado, entender o que está acontecendo, né? Na rua, junta tudo isso e transforma isso em planos dentro da companhia. Então, para sair do conceitual, deixa eu te dar um exemplo. A gente leu através de pesquisa, através de estar no mercado o tempo todo, que as pessoas estavam procurando no mercado um líquido diferente, um líquido mais refrescante para satisfazer os seus desejos. A gente pesquisou o consumidor, depois pesquisou o nosso processo fabril e a gente criou a Antártica Sub-Zero, né, que já está hoje em 4 ou 5 mercados importantes do Brasil. Uma cerveja que passa por um processo de filtração a menos 2 graus e sai desse processo uma cerveja mais refrescante do que a média medido por determinados indicadores. O profissional de marketing tem que saber fazer isso, tem que saber entender essa leitura do consumidor, entender, né, que são os consumidores finais, entender o cliente, os bares, restaurantes e os supermercados, junta isso tudo, entende a nossa capacidade de produção, entende o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento e desenvolve um produto novo que vai chegar às mãos dos consumidores e ter um determinado sucesso. É óbvio que para isso você também tem que passar por todo um processo de, junto com agências, ter um processo de criação de campanha. Esse processo de criação de campanha também passa por entender os consumidores, passa por entender, por exemplo, como é que foi o processo da Sub-Zero para poder contar esse processo para o mercado. Quando você junta, lê o mercado, lê o processo de produção, lê os consumidores, campanhas vitoriosas, produto na rua, crescimento de volume e share, você sabe que o profissional de marketing fez um bom trabalho. Quer dizer, essa é a expectativa, assim, de uma forma muito resumida, de uma história de sucesso de um profissional de marketing dentro da companhia. Agora, o Antônio Henrique, boa noite, João Carlos. Durante o processo de seleção, vários são os bons candidatos que vão ficando pelo caminho. Esses candidatos podem ser contratados pela Ambev, mesmo que não cheguem à final? Qual o critério dos jovens talentos? Obrigado. Sem dúvida. A gente começa, né, o processo, né, com N mil inscrições e vai fazendo determinados filtros. Chegam para a entrevista final um número X e entram, né, um número Y dependendo do ano. A gente, com todo esse processo de captação de talentos, a gente monta uma base de dados que hoje existe a nível Brasil, então tem gente de quase todos os estados do Brasil se inscrevendo, e a gente muitas vezes, né, já há 4 ou 5 anos, faz propostas de trabalho
para as pessoas que também não entram ou na fase final ou nas fases finais. Então, sem dúvida, existe sim a possibilidade de entrar em outros programas de recrutamento da companhia. Agora, o Rafael, qual a razão dos sucessos das marcas Ambev? As estatísticas demonstram que os produtos da empresa possuem grande aceitação no mercado nacional e internacional. A que se atribui essa regularidade? Acho que o principal motivo da gente ter sucesso com as marcas está muito ligado à pergunta do Pedro, que eu acabei de responder. O Pedro perguntava o que determina o sucesso de um profissional de marketing. O que eu adicionaria a todas as coisas que eu já falei sobre marketing, né, quer dizer, da capacidade de você ler os anseios do consumidor e da capacidade principalmente de responder, e eu dei o exemplo da Antártica Sub-Zero, quer dizer, então você ter um processo, né, que começa no consumidor, vai para dentro da companhia, passa pela produção, cria-se um produto novo, chega-se ao mercado, tem que adicionar também, em relação ao sucesso das nossas marcas, todo o trabalho, né, da equipe de vendas, né? Então a equipe de vendas ela passa por um processo que passa pelo processo de precificação, no mínimo, né, e de distribuição dos nossos produtos, do alcance correto, da disponibilidade do produto nos pontos de vendas certos, ao preço certo. Se você consegue ter o produto correto, né, com a campanha de marketing correta, com o intrínseco ou o produto correto, ao preço correto, na distribuição correta, a chance de sucesso é muito grande, né? Então, com isso você junta a área de marketing e a área de vendas. Quando isso acontece, e felizmente ela tem mais acontecido, vamos dizer, do que não acontecido, isso explica o sucesso das nossas marcas no Brasil e também de várias outras marcas nossas no mundo. É óbvio que a gente não acerta todas, mas a gente está o tempo todo buscando melhorar os nossos processos, né? O tempo todo melhorar os processos de marketing, o tempo todo melhorar os processos de vendas, para que a gente possa estar no longo prazo muito mais acertando do que errando e tendo com isso uma história de sucesso de longo prazo. Agora, o José Mário Sá, sendo a Ambev uma das maiores empresas do Brasil, como ela contribui diretamente para o desenvolvimento nacional e de que forma? Muito bom, José. Eu acho que a companhia ela tem uma série de responsabilidades, seja com as pessoas internas, ou seja com as pessoas externas. Eu acho que duas formas talvez mais simples, os dois exemplos mais simples e direto para responder a tua pergunta o crescimento no pagamento de impostos ou o montante pago em impostos. A Ambev quase todo ano a maior empresa no quesito pagamento de impostos no Brasil. Quer dizer, a gente paga em impostos algo como 10 bilhões de reais. Então, a gente tem uma lista de coisas, de exemplos do que o governo pode fazer com 10 bilhões de reais. Então, essa é uma primeira responsabilidade. A segunda responsabilidade, de alguma forma ligada ao crescimento do país, é que quando a gente cresce, além da gente estar pagando mais impostos, a gente também está criando um número maior de empregos, né? Então, a gente hoje tem no Brasil diretamente próximo de 30 mil funcionários, né? Se a gente for olhar os empregos diretos e indiretos, esse número chega facilmente a 200 mil, é difícil ter a conta exata, mas estamos falando de 30 mil diretos e 200 mil indiretos. Então, geração de emprego e geração de impostos são duas consequências. Esse ano mesmo, é interessante adicionar a tua pergunta, esse ano foi um ano de maior investimento em capacidade de produção da história da companhia. Quer dizer, a companhia apostou um pouco, né, ou apostou ainda mais do que já vinha apostando no crescimento das classes C e D, no maior poder econômico das pessoas, um pouco, muito parecido em linha com a política do governo. A gente teve esse ano que duplicar quase 5 fábricas no Brasil. Então a gente está hoje crescendo o pagamento de impostos mais do que 10% a 15%. A gente está criando, como companhia, 2 mil empregos diretos esse ano e mais de 20 mil indiretos. Quer dizer, comprovando um pouco dessa tese, que o crescimento da companhia ao longo do tempo ajuda muito o país nesses dois quesitos.